E aí, galerinha, como eu disse, a segunda parte do nosso vídeo sobre a Era Vargas. A gente vai pegar lá desde o governo constitucional do Vargas, que vai de 34 a 37, até o Estado Novo, né, que vai de 37 até 45 e completa a Era Vargas, beleza? Bem, gente, primeiro fato aí, né, o governo constitucional do Vargas, ele se inicia justamente com a Constituição de 1934. É interessante a gente perceber como é que a Constituição de 1934 vai colocar uma série de dispositivos que rompem, né, com toda aquela estrutura criada lá na Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana. Beleza? Bem, primeira coisinha que a gente pode ressaltar vai ser a nacionalização dos bancos e das empresas de seguros, né? É interessante como a gente vai ver um Vargas que adota em certos aspectos uma postura muito nacionalista, né? Uma postura muito de estadista, ao passo também que ele permite a entrada de capital internacional. Vai determinar que as empresas estrangeiras deveriam ter pelo menos 2/3 de funcionários brasileiros, de operários brasileiros. Bem, e aí a gente vai lembrar lá da época da República Velha, né, especialmente do período onde você tem a Primeira Guerra Mundial, onde o Brasil passa por um efêmero processo de industrialização para substituir importações, só que não altera a estrutura econômica do Brasil. E, além disso, o grande número de operários estrangeiros, em especial italianos, também espanhóis, enfim, mas especialmente italianos que trabalhavam nessas empresas. E por quê? Primeiro porque já era uma mão de obra que conhecia e já tinha tido alguma espécie de contato, né, com fábricas na Europa. Então já tinha algum grau de qualificação para isso. E, para além disso, era mão de obra mais barata. O que o Vargas faz com isso, quando ele estipula esses 2/3? Bem, 2/3 tem que ser brasileiros. Com isso, ele vai frear aí, né, a utilização de mão de obra estrangeira. Ele vai implicar, né, no crescimento do emprego para a mão de obra brasileira, né? E tem um porém nisso tudo, né? O Vargas, ele vai adotar em certa medida, né? E por isso que eu falei lá no primeiro vídeo que o Vargas ele desperta amores e ódios, né? Uma postura às vezes xenófobas, por exemplo, né? Em determinado período durante a Era Vargas era proibido, por exemplo, a comunicação que não fosse comunicação oficial, comunicação entre empresas, né, dentro do território brasileiro que não fosse na língua portuguesa, né? Existia aí uma ideia de afirmação, né, da cultura brasileira, enfim, um posicionamento um tanto quanto xenófobo, né? O Vargas essa é um dos porquês, né, ou um dos poréns do Vargas, quando a gente analisa ele de forma um pouco mais profunda, saindo um pouco daquela máxima lá do pai dos pobres, tá? Então existia isso, né, e vai existir, na verdade, em certa medida, quase que um estímulo, né, à rejeição a esse estrangeiro, beleza? Alguns, por isso, inclusive, tentam encaixar o Vargas em algum espectro ideológico que existia à época. Vamos lembrar que década de 30 a gente está falando de ascensão do nazismo na Alemanha, né? A Itália, o fascismo já havia ascendido na Itália na década de 20, né? E começa a se difundir na década de 30 para a Espanha e logo depois lá na frente para Portugal, e o nazismo ascendendo na Alemanha. Então tentam de alguma forma encaixar o Vargas em algum desses espectros ideológicos, e não, isso é um erro. Como eu disse no vídeo anterior, o Vargas era de fato um cara autoritário, personalista, né? Se por um lado ele vai ajudar os pobres, ele ajuda os ricos também, e a gente vai ver outras coisas que pendem, né, a essa classificação dele única, não há como você encaixá-lo, né? Ele era também anticomunista pra caramba, entendeu? Mas também não era um cara ávido ao liberalismo, enfim, a gente vai perceber isso ao longo do tempo. Vai confirmar a lei de 32, só que agora com voto aos 18 anos. Vamos lembrar que no Código Eleitoral o voto era aos 21, ele agora reduz para os 18 anos. Isso, obviamente, tem um porquê. Ele aumenta novamente, assim como ele fez isso quando incluiu as mulheres,
né, no processo eleitoral, a partir do Código Eleitoral de 32, ele agora aumenta, né, o número de pessoas que poderiam votar. Isso, na verdade, é para garantir a sua base de apoio, né, a sua base política. Vai proibir o trabalho infantil, né, aquelas coisas todas que a gente já viu, né, vai fazer, inclusive, né, o Estatuto do Menor, enfim, que, na verdade, era o Código do Menor, né, que proibia o trabalho infantil, mas permitia, por exemplo, o trabalho do aprendiz, enfim. Vai incluir todas aquelas leis trabalhistas que nós já falamos, vai proibir a diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil, que permanece na nossa Constituição até os dias de hoje, por mais que a gente saiba que isso não é seguido à risca, né? Existe uma diferença clara de salário entre homens e mulheres. Previu também uma lei especial para regulamentar o trabalho agrícola e as relações do campo. Só que acaba não sendo feita, né? Isso aí só vai ser executado de fato lá com o João Goulart. Vai ser durante esse período que vão surgir dois grupos de oposição muito fortes ao Vargas. E é interessante a gente analisar esses grupos de oposição porque eles quebram um pouco essa lógica de achar que o Vargas era uma coisa ou era outra, aquilo que a gente sempre bate quando está falando dele, né? Tentar encaixar o Vargas no espectro ideológico formatado, bonitinho, daquele jeito. Não, isso é um erro, isso é um equívoco. Né? O primeiro grupo que a gente destaca é um grupo ligado à extrema-direita, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, inspirada no fascismo italiano. Inspirada literalmente, tá? Né? Aquela ideia de um Estado militarizado, de um Estado forte, anticomunista, antiliberal, né? Com o lema Deus, Pátria e Família. Ou seja, algo extremamente conservador, mas conservador no sentido de estar ligado à extrema-direita. Né? Não confunda conservadorismo com extrema-direita, tá? Existe conservadorismo sem ser de extrema-direita. Beleza? Tranquilo? Aliás, conservadorismo diz respeito aos aspectos morais, né? Ao invés dos aspectos econômicos, enfim. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Manda no comentário. Hein? Condenavam o capitalismo financeiro, como eu já disse, associado aos judeus. Obviamente, né, se eu estou fazendo essa aproximação ao fascismo e eu tenho essa tendência, né, mas não a propriedade privada, eram capitalistas. Né? Vamos lembrar que fascismo e nazismo eram modelos ideológicos capitalistas. Tá? Não esqueçam isso. Tinha uma saudação, né, a Naue, como existia o Heil Hitler, né? Eram apoiados por setores da igreja, por classe média, empresários, enfim, e muito forte no sul do país. Né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, você também tinha algumas células, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, mas muito forte no sul. Isso se explica pelo processo de imigração que você tem nessas localidades, né? Uma imigração muito forte italiana e muito forte alemã. E aí, por isso, você tem o crescimento desses grupos nessa localidade. O outro grupo é a Aliança Nacional Libertadora. Ela era de esquerda e extrema esquerda. Por que eu falo isso? Porque você tem uma esquerda um pouco mais moderada, mas as principais figuras, né, eram mais radicais. Né? O maior expoente disso é o Luiz Carlos Prestes. Enquanto lá na IB a liderança é o Plínio Salgado, que era um jornalista e que depois lá na frente, né, da Vargas, acaba saindo do país sendo exilado, aqui vai ser o Cavaleiro da Esperança, né, o Luiz Carlos Prestes, né, um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil, enfim. Vai ser essa figura de proeminência aí. E a ANL, uma ação da ANL, na verdade, vai ser utilizada como justificativa para o Vargas dar um golpe depois. A gente vai ver isso já já. Bem, o que essa galera defendia, né? Vai defender a suspensão da dívida externa, vai defender a nacionalização de empresa, vai defender, por exemplo, a luta contra o nazifascismo, contra o capitalismo e por aí vai, tá? Não tinha nenhuma saudação como a AIB. Eram apoiados por trabalhadores urbanos, em especial os trabalhadores das fábricas. E aí essa galera, em 1935, ou seja, um ano depois do início desse governo constitucional, diga-se de passagem, o Vargas não é eleito para esse governo, né? Na verdade ele é eleito, entre aspas, pelo Congresso Nacional de forma indireta. Vai rolar a Intentona Comunista. Intentona é o nome que se dá a um movimento de tentativa de derrubada
do status quo, ou seja, do poder estabelecido. Beleza? Bem, eles mesmos não falavam que, eu estou indo fazer uma intentona. Não, não é isso, eles não falavam isso. Né? O nome intentona vai ser dado pelos opositores. O que isso foi, na verdade? Meia dúzia de gato pingado, literalmente, tenta invadir, né, o Palácio do Catete para derrubar o Vargas. Vou derrubar o Vargas. O Vargas é bobão, é ruim, é mau, a gente não gosta dele e a gente quer derrubá-lo e implantar um governo de caráter socialista. Enfim, só que isso tem um problema, né? Além de ser meia dúzia de gato pingado, não tinha base popular. Tá? Vai acontecer não só no Rio, né, mas a gente vai ter em Recife e Natal também movimentos simultâneos. Alguns militares participam, né? Eram militares ligados ao Luiz Carlos Prestes, vamos lembrar que ele também tinha sido militar, enfim. E aí entra o grande X da questão. O Vargas sabia que em 37 haveria uma eleição, né? E nessa eleição ele não poderia se candidatar, porque ele já era presidente e não existia reeleição. Ele vai pegar essa tentativa de golpe que a gente chama de intentona comunista, que numa boa, gente, aliás, essa coisa de o comunismo vai tomar o Brasil, gente, olha só, se a gente estudar um pouquinho, mas só um pouquinho, a gente vê que isso nunca na história, nunca houve de fato possibilidade, ameaça, seja lá a interpretação que você dê, tá? Mas sempre foi utilizado como uma estratégia de difusão de medo, né? O Vargas vai ser o primeiro a, de forma muito brilhante, utilizar isso, né? E de que forma? Vou espalhar mentira. Eu vou para a rádio falar que existe um plano real. Vamos lembrar que a gente já está na época da União Soviética do Stalin, né? A gente já está naquele período, naquele processo de expansão ali da União Soviética, de expansão dos ideais da Revolução Russa. Então Vargas ele vai se utilizar disso para se dar um autogolpe. Como é que ele constrói isso, né? Vai criar uma série de medidas que visavam cada vez mais centralizar o poder. Ele sabia que essa eleição que viria, ele não poderia se candidatar, e ele tinha um plano de poder político. É isso que as pessoas não compreendem, né? Nessa tentativa de mitificação do Vargas, e aí eu falo nos ambos espectros políticos, à direita ou à esquerda, né, de achar que o Vargas, né, era uma figura inatingível, né, essa ideia de mitificá-lo, o Vargas. Sim, ele foi responsável por uma série de coisas positivas, isso é inegável. Agora, isso também teve um preço, isso também teve um custo político muito alto. Para ele, inclusive, porque lá na frente, quando ele governa de 51 a 54, e vai ser um Vargas completamente diferente do que foi esse Vargas daqui, em termos políticos, essa pecha caía sobre ele de autoritário, de perseguidor de opositores e por aí vai acabar sendo a grande ruína dele. Obviamente, né, ruína porque existia um outro setor por trás, né, que tinha interesses muito claros, setores esses que depois chegam ao poder com o golpe de 64, né, com o golpe civil-militar de 64. Mas existia ali toda aquela pecha ainda que ele carregava. E onde é que ele constrói isso? Aqui. Ele vai criar a Lei de Segurança Nacional, o Tribunal de Segurança Nacional e vai decretar o estado de sítio, né? A Lei de Segurança Nacional ele vai numerar uma série de crimes que são crimes contra o Estado. Porque existia uma ameaça. Na verdade, não existia, né? Existia aí, na verdade, uma fake news, né? Aliás, talvez tenha sido a primeira vez que fake news tenha sido determinante na política brasileira. O maior delas aqui nesse período é o tal do Plano Cohen. Olha o nome, Plano Cohen. Ele tenta associar, a coisa é muito, de forma muito meticulosa, né? Ele vai tentar articular aí, vai ser um golpe que ele vai ter a ajuda da AIB, inicialmente, depois a AIB acaba se ferrando também com ele, onde existia ali um plano de suposto golpe comunista. E Cohen é um nome de origem judaica, ou seja, ele ainda associa, né, a ideia do golpe comunista
com o sobrenome judaico. Ou seja, para puxar para si aquele bando de gente xenófoba e preconceituosa que só via, né, a possibilidade de um Estado autoritário, totalitário, para o país avançar. Ou seja, pessoas que negam a democracia. Né? Ele vai ser muito inteligente porque ele consegue sempre circular em apoios distintos ao longo da sua história política. Né? Então, ele vai para os rádios e vai falar, olha, existe um plano de ameaça comunista, nós precisamos nos proteger, e isso e aquilo, e aí decreta estado de sítio, e vai fechar congresso e um monte de coisa, ou seja, ele constrói o golpe do Estado Novo, sentado, na verdade, sobre uma fake news. E é isso, porque não existia plano nenhum, não existia ameaça nenhuma de golpe comunista, enfim, ele, na verdade, se aproveitou de um momento, de uma situação e construiu isso. Beleza? E, obviamente, inicia-se o Estado Novo, ou a ditadura Estado Novista, a ditadura varguista, de 37 a 45, que é a primeira coisa que ele faz, ele pega a Constituição de 34 e rasga, e fala, olha, aquela coisa ali não serve para mais nada, o que vai valer é essa Constituição aqui, que é a Constituição de 37, apelidada carinhosamente de polaca. E por que leva esse nome? Porque tinha inspiração na Constituição polonesa, de origem fascista. Beleza? Cria aí um estado de emergência permanente, ou seja, garante plenos poderes ao poder executivo, ou seja, a ele, Vargas. Tá? Fecha o Congresso, vai governar como ele fez lá no governo provisório, através de decretos-leis, e vai proibir greve. Aliás, ele encaixa a greve, olha como é que ele vai ser astuto nesse sentido. Ele vai encaixar a greve naquela lógica lá da Lei de Segurança Nacional, nos crimes contra o Estado. Com a punição, inclusive, de prisão, e aí na prisão a gente sabe o que rolava, né? Tortura, enfim, quando não rolava a morte acidental das pessoas que eram presas, né? Acidental entre aspas, gente. Ele vai criar uma série de instrumentos, tá? Da burocracia estatal. Primeiro vai ser o DASP, que é o Departamento de Administração do Serviço Público. Né? Ou seja, ele vai criar um organismo responsável por organizar todo o serviço público. Ou seja, ele cria a máquina pública burocrática do Estado sob a égide da sua figura. Aliás, o culto ao líder nesse período vai ficar algo assim inimaginável. Né? Todas as políticas de Estado visavam cultuar o Vargas, né? Especialmente aquelas ligadas à cultura e ligadas à educação. A educação ela vai ser dirigida. Tá? O Vargas vai ser incluído nos livros didáticos. Tudo bem, quando a gente olha, e eu não vou entrar, porque a gente entraria em história da educação, né, que o Vargas vai ser a figura responsável pela ampliação do ensino público gratuito. Beleza? Só que esse ensino público gratuito que ele amplia, ele vai direcionar, especialmente os materiais didáticos à época, né, na mitificação da sua imagem, na exaltação da sua imagem como grande liderança, como pai da nação, como aquela figura que é amiga de todos e sabe o que é melhor para todo mundo. Cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Eu tenho certeza que tem algo que ele criou que dura até os dias de hoje que você não suporta quando você liga seu rádio. Isso, hoje em dia você escuta a Voz do Brasil, né? Começa lá, agora varia, né, o horário, né? E começa com o Guarani do Vila Lobos, né? Tan, tananã, tan, tananã. Bem, cantando eu sou um razoável professor. Olha só. A Voz do Brasil, na verdade, vai ser criada como uma hora do Brasil. Aqui, pelo DIP, o Departamento de Imprensa. Gente, lembra lá, todo governo de caráter autoritário, ele obrigatoriamente tem que ter propaganda, tem que ter censura. E o DIP vai fazer o quê? Propaganda. Vai fazer o quê? Censura. Vai exaltar a figura do Vargas. Os discursos no estádio de São Januário, né, o estádio do trabalhador, aqueles discursos do 1º de maio, né, muito forte, todos eles articulados através do Departamento de Imprensa e Propaganda. Aliás, falar para o povo era algo que o Vargas adorava.
né? Para o povo, pelo povo, mas sem o povo. Ou seja, eu concentro poderes, em tese eu estou fazendo para o povo, né? Conto com o apoio deles, mas não quero eles comigo. Por isso também a história do pai dos pobres e mãe dos ricos. Porque se por um lado ele vai dar auxílio, né, vai dar lei trabalhista, vai conceder a lei trabalhista, que depois, agora no Estado Novo, através da CLT em 43, né, vai ser de fato estruturada organicamente, né? Inclusive a CLT, muitos historiadores afirmam que ela é baseada na Carta del Lavoro, que é a legislação ou a carta de intenções, né, trabalhistas do Estado fascista italiano, do Benito Mussolini. Por outro lado, ele vai agradar o grande empresariado com linhas de crédito, linhas de financiamento no processo de industrialização. Tá? Ele vai criar uma polícia secreta. De novo, uma polícia secreta. Não bastava ter o exército, a marinha, a aeronáutica. Ele tem uma polícia secreta que fica a cargo de um cara chamado Filinto Miller. Uma figura, vamos dizer assim, que acho que a gente não precisa nem perder tempo, que é uma das figuras mais execráveis que a história da humanidade, né, vamos dizer assim, já viu sobre a Terra. Tá? Vai criar aí o Ministério da Aeronáutica, né, e aí completa ali os 3 ministérios. Você vai ter o Ministério do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, tendo esses militares no seu apoio. Transformações socioeconômicas desse período. Vamos lembrar que é um período de crescimento econômico. O Vargas vai começar um processo de industrialização no Brasil. Ao passo que o Estado Novo foi, politicamente, um regime de extrema perseguição, um regime de exceção, onde você perseguia, prendia e exilava, né, os opositores. Exemplo disso, você vai ter a mulher do Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário Prestes, inclusive tem um filme que fala sobre ela, a Olga, mandada para o campo de concentração. Né? Ao passo que em 38 você vai ter uma intentona integralista, os mesmos integralistas que apoiaram o golpe de 37, ou seja, o autogolpe, o golpe que o Vargas deu nele mesmo para se manter no poder, ajudam a articular... Desculpa, gente. Articular e escrever o Plano Cohen. Agora se colocam contra, e o que vai acontecer? Obviamente são reprimidos. O Plínio Salgado, ó, foge. Beleza? Tranquilo? Então, ao passo que politicamente você tem um Estado que é um Estado que persegue, que prende opositor, economicamente você vai ter, né, um crescimento, e um crescimento baseado no investimento das indústrias de base. O Estado brasileiro toma para si esse modelo de industrialização, né? E aí você vai ter uma série de indústrias, CSN, Fábrica Nacional de Motores, a Vale do Rio Doce, né? Investimentos em companhias hidrelétricas, por exemplo, como a Hidrelétrica do São Francisco, enfim, vai criar o Conselho Nacional do Petróleo em 1938, que depois, lá na frente, quando ele retorna ao poder, né, em 51 ele lança a campanha O Petróleo é Nosso, em 53 ele funda a Petrobras. Então vai ser um período onde você tem um crescimento econômico muito forte. E esse crescimento econômico... Agora, cuidado, tá? Crescimento econômico não significa distribuição de renda. E aí, como eu estava falando, esse crescimento econômico ele não é acompanhado por uma distribuição de renda, né? De uma melhoria nas condições de vida dessa classe trabalhadora. Na verdade, você tem aí um enriquecimento cada vez maior da elite econômica brasileira, especialmente a elite liberal ligada, né, às indústrias, ao passo que a massa trabalhadora, né, continuava empobrecida, né? Concessão de leis trabalhistas não significa, e obviamente o salário mínimo, não significava, né, um aumento, né, real, né, da produção, ou não da produção, mas do acesso à riqueza por parte dessa população. Tá? E aí é interessante como é que a industrialização ela vai mudar a cara, especialmente do Sudeste brasileiro, especialmente do Rio de São Paulo, né? Você vai ter uma urbanização cada vez mais intensa, né? E cada vez mais os centros urbanos se expandindo e cada vez mais com a receptividade de imigrantes, né? Nesse período você vai ter um fluxo muito forte, né, de imigrantes de outras regiões, especialmente do Nordeste, né, que ajudam a construir de fato o que são essas cidades, né, hoje em dia. Mas, obviamente, essas pessoas
não receberam as benesses dessa construção. Tanto é que, por mais que viessem morar nas cidades, acabavam ocupando as periferias, né? Ou como no caso aqui do Rio de Janeiro, as favelas. Tá? Então, em um período que você tem um crescimento econômico muito forte, né? O Brasil de fato se industrializa, né? Esse segundo fluxo de industrialização ocorre lá com o JK, e aí vai ser mais direcionado à entrada de empresas estrangeiras, mais direcionadas às indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis, né? Mas aqui, de fato, o Brasil promove, vamos dizer assim, quase que a sua revolução industrial apenas no século XX, enquanto todo mundo desenvolvido havia feito isso lá no século XVIII, no século XIX, por aí vai. Beleza? Então você tem uma modificação do Brasil. E aí quando eu falo urbanização, eu não estou falando só do crescimento da cidade, estou falando do crescimento de toda a estrutura, né? de infraestrutura de transportes, né? De ampliação, por exemplo, da circulação de pessoas. Aqui no Rio, por exemplo, você vai ter a abertura lá da Avenida Presidente Vargas. Enfim, uma série de mudanças que acabam sendo promovidas por esse processo de industrialização. Quando a gente olha, por exemplo, trazendo um pouco mais para a realidade aqui do Rio de Janeiro, a gente fala, por exemplo, do alargamento, vamos dizer assim, quase que das fronteiras formais do centro da cidade e da ocupação, né, os subúrbios sendo ocupados com cada vez mais intensidade. Quando a gente olha para São Paulo também, as cidades lá do ABCD paulista, né, começam a crescer, começam a receber fábricas, começam a receber um quantitativo de pessoas que vão morar nessas regiões justamente em busca do quê? Do trabalho. E esse é um dos grandes problemas do processo de industrialização que começou com Vargas, né? Óbvio que vai ser no Sudeste, porque no Sudeste você tinha aí oferta de mão de obra, você tinha infraestrutura e você tinha capital. Mas vai criar um modelo de desenvolvimento econômico extremamente concentrado, né? Mas isso eu deixo pro pessoal da geografia trabalhar mais com vocês. Tá ok? Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Em 43, ele vai criar lá a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Cada vez mais aquela ideia de atrelamento dos sindicatos, né, ao Estado, a ideia do peleguismo, né, do peleguismo sindical, ou seja, daquele sindicato que ao invés de fazer a luta do trabalhador, ele acaba se atrelando, né, ao patrão. Carteira de trabalho, a Justiça do Trabalho. Aliás, dois órgãos são muito interessantes criados na era Vargas, né? Um foi a Justiça Eleitoral, lá no Código Eleitoral de 32 e corroborado na Constituição de 34. Né? E por que é interessante? Porque a Justiça Eleitoral é responsável pela organização das eleições, coisa que não existia à época. Né? Vamos lembrar que lá na República Velha você tinha uma manipulação dos resultados eleitorais, da própria eleição em si, justamente porque a eleição era organizada pelos coronéis. Tá? E a Justiça do Trabalho é um outro órgão extremamente interessante, porque até então você não tinha nenhum órgão do Poder Judiciário que fosse um mediador desses conflitos entre, né, patrão e empregado, seja o patrão qual for, o empregado qual for. E aí, pela primeira vez, você vai ter uma Justiça do Trabalho, que vai ser esse órgão do Poder Judiciário que vai mediar essas relações. E aí isso é um feito, obviamente, que pertence aí entre as partes positivas da era Vargas, né? Obviamente, a gente tem as partes negativas que a gente já sabe e a gente já bateu aqui várias vezes. Bem, no plano político, quem são os grupos, né? Quais são as características, né? O autoritarismo e a ideia de populismo, né? Que, aliás, é um conceito um pouco complicado da gente trabalhar, não no sentido da sua complexidade, mas no sentido do seu mau uso. Né? Muito se atribui ao populismo aquela ideia do político que vai adotar medidas para a população em troca de um retorno político disso, ou seja, em troca do voto. Esse é um uso complicado porque, assim, parece que a gente sempre a gente vai demonizar o político e a política, o que é um problema muito sério, e vai demonizar as ações feitas para a população mais pobre. Né? Então a utilização do populismo nesse sentido é um pouco complicado. Né? Quando a gente fala do Vargas, do populismo, acaba caindo nesse problema, ou seja, ele foi populista no sentido de, caramba, eu jogo para o povo, né, eu crio leis
eu crio proteção social, eu crio proteção trabalhista, você vai falar assim, Rodrigo, mas isso é bom demais. Sim, é óbvio que é bom. Só que qual era o retorno disso? Eu atrelar esse trabalhador ao Estado através do peleguismo sindical, né? Eu proibir greve, eu perseguir quem era opositor, ou seja, tem um custo político disso muito, muito forte. Né? Características no plano econômico, eu posso falar de intervenção do Estado na economia, isso é muito forte. Tá? E a industrialização subsidiada pelo Estado. São duas coisas diferentes. Né? Quando eu falo em intervenção do Estado na economia, eu estou falando justamente do Estado como um Estado provedor e regulador. Né? Quando a gente olha as indústrias de base, né, a Fábrica Nacional de Motores, a CSN, a Vale, dentre outras, eu estou falando de uma industrialização exercida diretamente pelo Estado. Quando eu falo ali, né, da industrialização subsidiada, eu estou falando de um Estado que empresta dinheiro para essa galera, né, para a elite, para o que a gente chama de burguesia industrial, investir no modelo de industrialização, no processo de industrialização, desculpa. É por isso que a gente fala de pai dos pobres e mãe dos ricos. A mãe dos ricos se apresenta nesse sentido, tá? Os grupos sociais favorecidos, né? No plano político, os industriais, né, operários foram mantidos sob controle e as oligarquias dissidentes. E isso é importante também, né? Eu crio a legislação trabalhista, mas eu controlo esse trabalhador. Isso para os industriais, para a elite, para a burguesia industrial, isso era maravilhoso. No plano econômico, os industriais, os operários e camadas médias, né? Porque você vai ter maior oferta de empregos, uma melhoria no poder de compra dessa galera, de novo. Isso não significa, né, numa melhoria substancial na condição de vida. Eu posso incluí-lo aí como mercado consumidor, mas não como possuidor dessa riqueza, tá? E os cafeicultores, né? Mesmo com a industrialização, o café continuou recebendo apoio do governo, especialmente lá atrás com o Conselho Nacional do Café, e até porque o Vargas não era bobo nem nada e sabia que aquele processo da crise 29 iria acabar, né? Você teria uma recuperação econômica desses países que mergulharam na crise e o café continuaria sendo um produto muito forte na nossa balança comercial. Os grupos sociais e econômicos desfavorecidos. Obviamente, no plano político, a oligarquia cafeeira, especialmente a paulista, que fica marginalizada do poder político, né? Os operários urbanos, que vão ter legislação trabalhista, mas vão ser impedidos de se organizar desde que não fosse naqueles moldes lá que o Estado impunha a eles, né, na lei de sindicalização e por aí vai. E os trabalhadores rurais, que vão permanecer sem direito nenhum. Só vão ter direitos concedidos lá na frente com o Jango. No plano econômico, grupos ligados a investidores estrangeiros e importadores. O Vargas vai adotar uma medida, um modelo extremamente protecionista. Beleza até aqui, galera? E aí, a guerra. A Segunda Guerra Mundial vai ser, assim, o início do fim para o Vargas. Na verdade, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí, por que é o início do fim? Porque existia uma contradição muito forte. Vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela tem como principal causa, né, todo aquele processo da expansão nazista na Europa. Né? E aí eu estou falando de um regime de exceção, xenófobo, racista, persecutório, executório e por aí vai. Beleza? Ou seja, eu estou falando de um regime totalitário. Ok? Bem, como é que o Brasil era governado à época? Por um regime autoritário, por uma ditadura, que perseguia quem era o opositor, que chegou a exilar, né, quem era opositor. Então, como é que você poderia ter aí, né, o combate, entrar na guerra, né, para combater uma ditadura, para combater um regime totalitário e internamente você governar de forma autoritária? Isso cria, na verdade, né, um paradoxo para o Vargas que atinge desde a camada média urbana, não os operários, né? Os operários continuam meio que alijados não dessas informações, mas dessa análise, né? Mas você tem aí uma camada média urbana que começa a pressionar o Vargas e você vai ter os militares que começam a pressionar o Vargas em relação a isso, né? E aí um Estado autoritário, quando a liderança mor
perde o apoio dos militares, ele não se mantém no poder, porque vai ser justamente o poder coercitivo das Forças Armadas que mantinha ele no poder. Tá? Ele continuava tendo e possuindo muito prestígio, especialmente com as camadas mais pobres, mesmo a gente sabendo que, com toda a benesse construída pelas leis trabalhistas, essa população continuava sofrendo com a impossibilidade de se manifestar contra o governo, né? O Brasil vai ser pressionado pelos Estados Unidos, né, a entrar na guerra, e aí existia um acordo para o Brasil entrar ao lado dos Estados Unidos, né, que vai ser o dinheiro para financiar a Companhia Siderúrgica Nacional, que fica na cidade de Volta Redonda, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E aí o mais interessante, o projeto inicial da CSN era um projeto alemão. Galera, assim como lá no início da República Brasileira a gente tinha acordos de cooperação técnica com a Alemanha, na era Vargas também, tá? Na era Vargas existia uma relação de Estado entre Brasil e Alemanha. E aí o Brasil meio que dá uma rasteira na Alemanha nesse projeto da CSN, que foi um projeto, né, entre Brasil e Alemanha. O Brasil acaba adquirindo, né, a tecnologia, ou pelo menos, né, não vou dizer o ensino, mas a capacidade de realizar o projeto com a Alemanha, mas vai ser realizado com um dinheiro financiado pelos Estados Unidos. E aí o Brasil vai ter um motivo para entrar. Qual é o motivo? 2 submarinos aí alemães vão afundar navegações brasileiras. Eu não gosto muito daquela coisa, eu fiquei sabendo, mas disseram que, né? Mas tem uma lenda aí, né, que na verdade não foram submarinos alemães, não, foram submarinos norte-americanos. E aí se utiliza o argumento que foram submarinos alemães para entrar na guerra. Eu não gosto dessas historinhas, não. Eu só trago para vocês, para a gente trazer um pouquinho de humor para a nossa aula, né? Mas de fato, né, isso acaba sendo utilizado como argumento para o Brasil entrar na guerra, né? E aí o Brasil entra na guerra com a Força Aérea Brasileira, com a Força Expedicionária Brasileira, né, e a gente vai lá para a Itália. E aí os pracinhas, né, que eram os soldados, né, os militares de baixa patente, ficam muito conhecidos nesse período, né? Você tem um exército aí que, comparativamente aos exércitos que já estavam na guerra, era um exército que tinha um equipamento mais atrasado, muitos soldados desses não sabiam sequer atirar, né? E aí, de fato, você tem uma participação que carecia dessa qualidade. Mas, em compensação, né, o Brasil teve participação determinante, por exemplo, na Itália, especialmente lá na Batalha de Monte Castelo, que aí depois a gente faz até na aulinha de Segunda Guerra Mundial, se dedica mais a falar sobre isso, tá? Inclusive tem um filme chamado Estrada 47, tá aqui no YouTube de graça para vocês, que eu aconselharia que vocês vissem, e fala sobre a participação brasileira. O que é mais importante a gente compreender? Que existia um desgaste político já muito forte em relação ao Vargas, né? O Vargas já completava 15 anos de poder, sem ter sido eleito uma única vez pelo povo, pelo voto popular. Um governo cheio de contradições, né? Contradições econômicas e principalmente contradições políticas. Isso, obviamente, afetava também interesses de uma elite que queria, né, ter mais espaço nesse poder político. Uma elite que auxilia o Vargas a chegar ao poder político, mas que vê o Vargas, especialmente a partir do Estado Novo, né, recrudescer essa participação, né, isolar essas outras camadas e concentrar nas suas mãos o poder político. Exemplo disso vai ser o Manifesto dos Mineiros, em 1943, quando você tem ali um questionamento de uma elite liberal mineira que antes acreditava no Vargas e que agora entende que o Vargas, né, não tem mais condições de se manter no poder e vai ser uma das frentes de contestação a esse poder. Tá? Os militares começam a pressionar o Vargas com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, exigindo que o Vargas saísse do poder, né, ou por bem ou por mal, e o Vargas vai renunciar. E é importante que a gente diga que essa renúncia não significou uma perda de apoio político ao Vargas. Aliás, inclusive, nesse período vai surgir um movimento na população, né, que apoiava o Vargas, chamada de queremismo. Né? O queremismo era justamente
né, esse movimento popular das pessoas que apoiavam o Vargas ainda. Mas é importante que a gente diga que a renúncia, na verdade, ela foi resultado de um desgaste político muito forte que o Vargas vai enfrentar durante o Estado Novo. Né? Aquela imagem de pai dos pobres, e por outro lado a gente já viu também de mãe dos ricos, ela acaba sendo extremamente desgastada por todo o processo de construção de um Estado autoritário com o golpe do Estado Novo. Né? Então é importante entender que assim, a entrada, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado, né, dos aliados para combater o eixo, para combater a Alemanha nazista em especial, acaba sendo a cereja do bolo desse processo todo de desgaste, porque colocou aí nele, né, todo aquele paradoxo de permanecer com uma ditadura, governando de forma ditatorial e combater um regime autoritário. Não vou dizer tanto quanto, né, porque aí seria um exagero, mas também um regime autoritário. Além disso, é interessante a gente olhar que ele renuncia, e logo nas próximas eleições, né, que ocorrem também em 45 e com mandatos começando em 46, o Vargas vai se candidatar e se elege senador pelo Rio Grande do Sul, com uma margem assim muito pequena de votos, não chega nem a 1% em relação ao segundo colocado. Só que ele se elege senador, fica até 1946, e aí quando você tem a promulgação da Constituição de 46, ele acaba renunciando, tá? Ele sai aí da vida política momentaneamente. Outra coisa importante, de novo vou retomar aquela história de que a renúncia não significou uma perda de apoio político. O Vargas vai pegar, né, vamos lembrar que o Vargas pertencia ao PTB, né, vai pegar lá o Dutra, né, que foi uma dessas figuras que pressionam a renúncia do Vargas, mesmo sendo ministro do Vargas, e faz campanha para o Dutra se eleger. E o Dutra se elege como o primeiro presidente desse período que a gente chama de redemocratização, né, que vai dar início aí a uma república, se a gente fosse classificar, república liberal ou populista, enfim, isso é uma classificação que a gente, quando falar sobre ela de forma mais profunda, né, a gente trabalha esses conceitos, tá? Beleza até aqui, gente? Desculpa aí alguns problemas técnicos, eu sei que algumas imagens aí não estão saindo legais. Enfim, às vezes também o professor aqui fica muito cansado. Vou mudar um pouco o formato das aulas, vai sair um pouco a ideia dos slides, né? A gente vai tentar modificar aí para atender vocês da melhor maneira possível, tá ok? Cuidem-se, cuidem daqueles que vocês amam, e nos vemos em breve. Coração apertado de saudade, mas eu tenho certeza que é por um bom motivo. Belezinha, galera? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.